Pessoal, o pastor Wilson aqui, um dos pastores da Igreja da Vinha de Pacajá, e eu estou fazendo uma pequena série sobre orientando nossos pensamentos numa base bíblica. E essa é uma segunda palavra nessa série. Quando nós falamos de pensar numa forma bíblica, nós estamos dizendo que a nossa forma de pensar, a nossa perspectiva está alicerçado no ensino total da Bíblia. Nós não pegamos só um pedaço aqui, um pedaço ali, e basear nossa vida só nos pedaços, nós procuramos olhar e entender o ensino total da Bíblia para que a nossa vida seja equilibrada. Então, muitas pessoas, podemos dizer, são religiosos. Religioso quer dizer que eles pegam um pedaço ali e tal, eles ligam a sua vida com parte da verdade, e eles dão valor à Bíblia, eles dão valor a Deus, mas eles não estão bem equilibrados. Eles reagem muitas vezes de maneiras exageradas por falta desse equilíbrio. Então, eu gostaria de dar uma olhadinha em alguns versículos da Bíblia que nos orienta, que nos chama a atenção, de levar a sério a nossa forma de pensar. E nos convida a mergulhar na palavra de Deus, a revelação total de Deus, para que nossas vidas sejam sucedidas, equilibradas, que nós possamos ter sucesso. Então vamos olhar alguns versículos muito interessantes, profundo, que eu gostaria que você estude, que você analise. Ontem eu falei sobre um objeto. Às vezes você encontra um objeto que te deixa encantado. Como é que desenhou esse objeto? Como é que foi fabricado? Por que tem esses detalhes? Então, quando nós lemos a palavra de Deus, nós precisamos mergulhar, considerar os detalhes. Nós precisamos considerar a nossa vida, a forma de pensar. Por que eu reajo como eu reajo? Então, só com esse análise e a obra do Espírito Santo que nós possamos levar uma vida bem equilibrada, sucedido e agradável. Então vamos lá nos versículos. Jeremias 17, versículos 9 a 10. Interessante. Quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto como ele. Está doente demais para ser curado. Eu, o Senhor, examino os pensamentos e ponho à prova os corações. Nós, muitas vezes, temos nossos próprios pensamentos que estão baseados na nossa criação, a nosso acho, as experiências das nossas vidas têm feito com que a gente tome alguns posicionamentos para nos proteger mesmo. E às vezes nós levamos a nossa vida baseada nos nossos próprios pensamentos e não tanto dirigido, não tanto temperado pela palavra de Deus. Então, esse é uma alerta. Quem pode entender o coração humano? Parecido é Provérbios 16, 2. Você pode pensar que tudo o que faz é certo, mas o Senhor julga as suas intenções. Ou seja, interessante, nós achamos que nós temos boas intenções, mas essa palavra está dizendo, cara, você muitas vezes nem entende muito bem as suas próprias intenções. Você está fazendo alguma coisa, mas sem você analisar bem, de novo, com o poder do Espírito Santo e a verdade da palavra, sem você analisar bem as suas emoções, as suas opiniões, a sua forma de reagir, você muitas vezes se engana com suas próprias intenções. Só Deus pode julgar, testar nossas intenções e faz com que nossas intenções se tornem mais e mais puras. Então, nós precisamos basear a nossa agir, pensar na Bíblia. É muito interessante, cedo na história do povo de Israel, no livro de Levítico, Deus ele fala para os sacerdotes, os diretores, os guias espirituais do povo,
em Levítico 10:10, fala algo muito interessante. Vocês devem estar em condições de fazer diferença entre o que é e o que não é sagrado, e entre o que é impuro e o que é puro. E você pode dizer, puxa, mas esse foi para os sacerdotes, os líderes. Mas no Novo Testamento diz que nós somos sacerdotes do rei. Deus, ele nos lavou e ele fez nosso povo dele. Então, nós devemos orientar nossos pensamentos na palavra. O que nós precisamos fazer para poder ser equilibrado, para ser bíblica a nossa forma de pensar, agir, a nossa perspectiva do mundo seja bíblica? Precisa muito a obra do Espírito Santo, mas precisa a nossa parte de estudar, de mergulhar, de meditar, de pensar, de analisar a própria palavra de Deus. É difícil que a nossa vida vai ser orientado na revelação de Deus, a revelação bíblica, se a gente não tem um bom entendimento da Bíblia a capa. E isso leva tempo. Mas uma tarefa, um processo que nós possamos começar hoje e a cada dia nós vamos reforçando, crescendo nisso. Só para terminar com alguns versículos a mais, encontramos Provérbios 4, 20 a 23. É uma alerta, um convite de mergulhar na palavra de Deus. Provérbios é escrito como uma pai dando conselho para um filho, ou seja, Deus dando conselho para nós. Provérbios 4, 20 a 23. Filho, presta atenção no que eu digo, escute as minhas palavras, nunca deixe que eles se afastem de você. Lembra deles e ama-as. Eles darão vida longa e saúde a quem entendê-las. Tenha cuidado com o que pensam, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Ele está dizendo, faz tudo possível para poder entender, compreender, faz com que a sua vida, a gás da sua vida, que dirige seus pensamentos, seja bíblica, seja baseado nos princípios de Deus. Alguns versículos que você pode estudar em casa, mas que dá mais foco nesse aí, essa noção de estudar, meditar, de escrever, de coloca em frente de você a palavra de Deus para que ele nunca saia da sua mente. São Deuteronômio 11, 18 a 21. Eu encorajar você a ler isso em casa. José 1, versículo 8. 2 Timóteo 3, 14 a 17. Gente, já como nós temos talvez um tempo a mais, a nossa atividade social tem sido meio parado esses dias, que nós começamos a formar novos hábitos. Aquele tempo que nunca tivemos para ler a Bíblia, para estudar, meditar, tirar um tempo devocional com Deus, que nós começamos a fazer hoje, tirando 5 minutos, e que nós procuramos aqui se quietar, fica assim, com sede de cada palavra que nós lemos, que ele possa formar uma raiz em nossa mente, que ele possa começar a formar nossa maneira de pensar. Antigamente a gente não pensava, reagia nos princípios bíblicos. É mais e mais que nós gastamos tempo lendo a Bíblia, estudando, considerando o que aquele tem a ver com a minha vida, a gente começa a tomar mais e mais equilíbrio na nossa vida. E quando nós ouvimos falar de guerras, de doenças, de manias, de problemas em todo o redor do mundo, os seguidores de Jesus, ele não fica muito assustado, ele fica chocado, é real, pessoas estão sendo impactadas, mas ele em si ele não fica abalado, ele não fica assim nervoso, ansioso, ele fica baseado no fé em Deus, ele tem um certo paz, que não são paz que ele declara com a boca de fora,
mas um pai que dirige, que orienta a sua agir, suas emoções. E esse só vem quando nós olhamos, estudamos a palavra de Deus, procuramos mergulhar nele e peça a ajuda do Senhor. Deixe-me orar com você. Papai, que você abençoe cada um dos nossos amigos, nossos irmãos. Deus, que você nos dá graça nesse tentativas de orientar nossa vida em sua palavra, em cima da sua palavra. Pai, que você dá para cada um de nós sucesso nisso, que tudo aquilo que nós cremos em nossa mente, possa Deus tomar a nosso coração. Que nossa forma de falar, de agir, de pensar, pode ser bem temperado pelas suas verdades, papai, pelo teu Espírito. Pai, que você abra nossa mente para que nós possamos compreender, entender a sua palavra e começar a amá-la cada dia mais, papai. Deus venha, nos dá sucesso, nos dá, Deus, orientação nesse vida, nesses tempos difíceis. E tem graça e misericórdia, Deus. Guia nossos líderes. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.